quarta-feira da 16ª semana do tempo comum. Vamos ao evangelho de hoje, que está lá em São Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Diz assim: Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a parábola do semeador é uma das mais belas, e mais conhecidas parábolas do Evangelho de Jesus. Jesus usava as parábolas para conseguir falar com os pequeninos, para conseguir falar com os simples, para fazer Deus ser prático, para fazer Deus ser concreto aqui e agora, A fé, ela não é só bonita, ela é irrelevante, ela de fato faz parte da nossa vida, ilumina a nossa vida, E as parábolas de Jesus vão iluminando o drama da história, Da história da humanidade, a história do bem e do mal. O que tinha acontecido antes de Jesus contar essa parábola? Às vezes, quando você lê a Bíblia, é bom voltar um pouquinho, e ler um pouquinho depois, para você entender dentro do que está uma fala, um milagre, uma atitude de Jesus. Estamos aqui, queridos, Mateus capítulo 13. O que foi que aconteceu nos capítulos 11 e 12 de São Mateus? Jesus ali vai vivenciar alguns fracassos, alguns insucessos. Então, no capítulo 11 e 12 de São Mateus, nós vamos ver que Jesus vai chamar geração má, incrédula, vocês não se convertem, Depois as polêmicas do sábado, comeu no sábado e curou o homem da mão seca no sábado, não pode curar no sábado, Depois Jesus vai ser chamado de possesso, vão dizer, esse Jesus aí fazendo milagre é porque ele está possuído por Belzebu, Então Jesus viveu fracassos, Os milagres de Jesus até alcançavam um sucesso, mas as suas palavras não. Aí depois desses insucessos vem aquela parte do Senhor. Jesus vai dizer, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, esses que estão aqui sentados, para ouvir a palavra de Deus. E aí então, vamos olhar para Jesus. Jesus parece que muitas vezes perdeu o jogo, foi vencido pela incredulidade, Então, essa questão, muitas vezes a gente olha para o mundo assim, parece que o mal vai ganhar, O mal parece bem, se sai bem. O bem, às vezes parece bem, parece mal, se sai mal, E muitas vezes o mal vence, o bem perde, E às vezes a gente começa a pensar, será que o bem, Deus, Jesus, a igreja, a verdade, está destinado a perder, E as parábolas de Jesus, então, nos ajudam a ter um olhar mais profundo para esse dinamismo, Que existe, às vezes dentro das nossas casas. Um é tão piedoso, o outro é incrédulo, Então, essas dificuldades que Jesus acabou de passar no capítulo 11 e 12 de São Mateus, nós também experimentamos isso, mas nós temos que ler os fatos da vida de Jesus, também os nossos, com um olhar mais profundo, um pouco mais divino. O bem, meus irmãos, é isso que a parábola aqui do semeador vai nos ajudar a entender. Tem 4 tipos de terreno, só em um terreno deu certo, a sementinha, O bem, ele é vitorioso também quando ele é rejeitado, na sua própria derrota, E o bem, ele vence mesmo quando o mal perdura. O mal, de algum modo, abrilhanta e eleva, ainda mais o poder do bem. E aí, junto com essa parábola, nesse capítulo 13 de São Mateus, vai ter a parábola do joio e do trigo, o grãozinho de mostarda, a rede lançada ao mar que pega muito peixe que não serve para nada. Então, o bem e o mal meio que coexistem, E aí poderia ser uma tentação para Jesus, mas sobretudo uma tentação para os discípulos provocarem Jesus. Jesus, o que você fala nem todo mundo quer, vamos mudar esse discurso, hoje em dia não é mais assim, a gente precisa se adaptar, a gente precisa fazer concessões, Mas aí a parábola do semeador está aqui para nos dizer da opção radical que Jesus fez, lá nas águas do batismo do Jordão, da sua missão.
Então quem é ele? Ele lança a semente. E aí, o fruto vem ou não vem, dependendo do terreno. E aí nós aprendemos aqui, existem 4 tipos de pessoas, 4 tipos de pessoas diante da palavra, 4 tipos de pessoas dentro da igreja, né? O terreno pedregoso, o terreno beira de caminho, o terreno sufocado por espinhos e temos terra boa. Mas isso aqui também não deixa de ser, muitas vezes, 4 etapas de uma mesma pessoa. Eu começo lá na beira do caminho. Eu escuto, não entendo, o passarinho, né? No outro evangelho vai dizer que é o demônio, né? Vem e rouba a verdade da palavra. Depois eu progrido um pouco, até brota em mim, com muita alegria, mas eu sou raso. Antes eu não tinha fé, agora eu tenho fé. Mas agora eu sou fraco na esperança. Vem o sol, queima, uma frustração, uma desilusão com pessoas. Mas depois tem uma outra etapa da minha vida. Eu estava lá na beira do caminho, nem fé eu tinha. Agora eu tenho fé. Agora eu enraizei pela esperança. Mas agora eu me sinto sufocado pelas preocupações. No outro evangelho vai dizer a ilusão da riqueza e do prazer, do dinheiro e do prazer. Aquilo me sufoca, então a palavra não está dando fruto. Mas eu vou caminhando. E aí eu que era beira de caminho, eu não tinha fé, agora eu tenho fé. Depois eu tinha dificuldade com a esperança, eu não tinha raiz, agora eu tenho a esperança, a perseverança. Agora eu tenho, diante da possibilidade das riquezas, dos prazeres, eu tenho fé e esperança, eu tenho caridade, o amor verdadeiro a Deus sobre todas as coisas, ao próximo. Esse mundo não me ilude mais. E aí então eu chego a ser o 4º tipo de terreno. Terra boa, onde a semente, e a semente aqui é a palavra, são as verdades de Jesus, na minha inteligência e no meu coração, vai produzir fruto. E aí cada um é cada um, né? Cada um é de um tamanho, cada um tem um chamado. Tem gente que com uma palavra produz 100 frutos. Tem gente que com a mesma palavra não produz 100, mas produz 30. Mas tem algo belíssimo, eu vou até grifar aqui com o meu verde palmeiras, né? Caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu entendo o que Jesus disse sobre um assunto, aquilo ali vai me abençoar daqui para frente umas 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes. É por isso, gente, que o mundo tem muita sabedoria, né? O mundo tem muita inteligência, o mundo tem muitos livros, muitos escritos. Mas se você pegar o Evangelho de São Mateus, é dessa sabedoria. Mas no Evangelho, quando você entende o Evangelho, quando você assimila o Evangelho de Jesus em você, tudo começa a se resolver. Impressionante. Tudo começa a se clarear para o resto da vida. O Evangelho de Jesus é a sabedoria eterna. Então, 100 frutos, 60 frutos por semente. Uma página, um entendimento, uma homilia bem compreendida que entra dentro de mim, vai me abençoar uma vez só? 60, 100 vezes, em 100 assuntos diferentes, porque daí vem o Espírito Santo e me ajuda a atualizar uma palavra dessa em 1000 situações diferentes. Você sabe que um dos desafios, né, que nós pregadores temos é justamente isso, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma homilia na minha paróquia. Aí tem lá as crianças, tem os vozinhos, tem gente que acabou de se converter porque fez um acampamento, o outro que está andando ali fielmente, missa diária há 10 anos, e você tem que aplicar, né? E uma página, uma parábola dessa serve para 1000 coisas, né? Claro, tem uma coluna vertebral em cada texto, né? Tem uma teologia, tem uma cristologia, tem uma eclesiologia em cada texto próprio, né? Como que um tronco, mas daí pode brotar 1000 galhos. Por isso, olha a importância, meus amados, da palavra de Deus na nossa vida. Jesus está dizendo, eu lanço sementes em você, purifica teu coração, limpa teu coração, porque uma semente, uma reflexão como essa, vai te ajudar em 30 momentos, 60 momentos, 100 momentos. Vai trazer 30 bênçãos, 100 bênçãos, mas para isso a gente precisa limpar o terreno. Então, os 4 tipos de terreno são 4 tipos de pessoas, fora ou dentro da igreja. Mas os 4 tipos de terreno podem ser 4 etapas e momentos da minha vida. Por isso que a gente não pode perder a esperança, porque a gente vai chegando e Deus quer que você e eu sejamos uma terra boa, que vai limpando o nosso coração. E eu quero convidar vocês se programando. 15 de agosto começa a Quaresma de São Miguel até 29 de setembro. Quem como Deus, ninguém como Deus. Eu quero convidar você a fazer a Quaresma de São Miguel comigo, junto com a palavra, junto com essa semente que pode produzir 100 bênçãos, 60 bênçãos diferentes. Se torne membro lá do nosso site. Quem já é membro, muita gente entrou nesse fim de julho, agosto do ano passado, renova lá a tua assinatura. Gente, o valor
uma lata de refrigerante por mês, né? E tem tanta preciosidade lá. Dia 31 agora entra uma formação sobre a finalidade das coisas, a partir de um texto de Santo Inácio de Loyola. Muita coisa boa acontece lá dentro do nosso site. Porque olha o que Jesus está dizendo. Eu sou um semeador e a semente é a sua palavra. Então por que não na Quaresma de São Miguel, junto com as devoções, os sacrifícios, enfim, não nos dedicarmos um pouquinho mais à palavra com o instrumental que está lá no nosso site. O diário espiritual desse ano, que a gente está remodelando ele, vai ser bênção na sua vida. Entendendo, às vezes, aquele momento de oração que você tira, que você reza com a palavra. Porque aqui você está me escutando, mas isso ainda não é rezar. Você tem um instrumento que te ajude a rezar a palavra. Com a palavra, aquilo pode te livrar em 60 situações, te abençoar em 100 situações, né? Portanto, vamos limpando o nosso coração, porque a semente que escutamos aqui, que a igreja proclama todos os dias, é poderosa para muitas coisas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.